E eu tinha um grupo de oração, além do grupo de oração que tinha lá nas irmãs, eu comecei a fazer um grupo de oração para crianças com bonequinhos. Então eu evangelizava com bonequinho. A mãe dele levava a irmã dele, a Marta, mas ele não ia. Aí um dia fui rezar na casa dele, não sei por quê. E aí quando eu fui rezar nele, ele repousou no espírito e a gente ficou assustado, não sabia o que era. Não caiu porque estava sentado numa poltrona. Olha. Mas aí ele conta sempre os problemas dele, sabe? Sim. Então, a gente não sabia o que era isso. Só os evangélicos lá nos Estados Unidos é que falavam nos livros, a gente depois começou a ver, que eles falavam desse sono. Santa Teresa d'Ávila já falava disso, ela dizia sono no espírito, né? Isso mesmo. Então era uma coisa que a gente não sabia nada. E lá foi tudo calminho, aquelas orações calmas. Só na hora de fazer o batismo no espírito para cada pessoa, era aquela roda com todos. Sim. A pessoa entrava no meio e eles rezavam. Punha as mãos. Quando eu sou muito alta, eu falei, melhor ajoelhar, porque nessa altura aqui, ajoelhei e pus a mão assim. Eles começaram a rezar e eu comecei a me bater assim, de joelho. E aí eu fiquei assustada. A moça que estava perto de mim, eu juntei no braço dela, ela tinha aquelas pulseirinhas cheias de coisinha assim, enfeitezinho. Aquilo fazia plé, 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 plé. E eu falava uma coisa que eu não sabia o que era. Eu falava, meu Deus, tô ficando maluca. E eram palavras que não entendia. Não. Aí quando terminou, ajudaram eu a levantar, tiveram que me ajudar a ir para a cadeira onde eu estava sentada lá, porque eu estava tonta. Sim. Aquilo que tem nos Atos dos Apóstolos, né? Sim. Aconteceu comigo. Olha só. Daquele momento, daquela experiência, quando que vai apresentando a realidade de ministério de cura e libertação na sua vida? Nem pergunta, pelo amor de Deus. Demorou muito? Não! Eu cheguei em casa, 15 dias depois pediram para ir rezar para uma senhora que morava lá na vila, né? Que ela estava doente. Sim. E de vez em quando ela tinha um problema na coluna, que ela ficava coivada, daí passava mal, que só vendo uma coisa. E aí a vizinha falou, a senhora podia rezar para a dona Angelina, era o nome dela. A senhora com a irmã fizeram aquela experiência de oração, então pode rezar para as pessoas. Eu nem sabia rezar o quê. Falei, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, sei lá, e pronto, né? Olha só. Aí fui lá rezar na mulher. Cheguei lá, falei com ela, eu já era conhecida, né? E eu falei para ela, dona Angelina, disse que a senhora não está bem. Aí a vizinha pediu para vir aqui para orar para a senhora aceita e tal. Ah, entra. Só que tem uns homens aí que estão tirando um guarda-roupa do lugar. Então vamos ali era sobrado, né? E embaixo tinha um quartinho no fundo. Ela disse, vamos naquele quartinho ali do fundo, a gente fica sossegadinha lá. Vamos. Cheguei lá no quartinho do fundo, era um quarto de bagunça, Sim. Tinha uma caminha de solteiro. Ela sentou na caminha e eu não sabia o que era para rezar. Porque lá eles falaram que era para orar, mas eu falei, o quê? Não tinha livrinho, nessa época não tinha nada. Aí eu pus a mão na cabeça dela e comecei a falar com Jesus. Ela era uma espanhola de boa altura e cheia. Ela foi rugindo. E eu, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, espantada, porque não sabia o que era, né? Mas, de repente, eu tive uma reação estranha. Eu comecei a brigar com aquilo que... Alguma coisa em mim dizia que ela estava com uma coisa que não era ela. Eu comecei a brigar com aquilo, mas de uma maneira que... Depois até eu assustei. Sim. Aí demorou um pouquinho, ela voltou a si. Chamei ela pelo nome. Eu carregava sempre comigo uma medalha milagrosa. Sim. E uma de São Bento, né?
E a hora que eu fui usar para ela, estava com aquela medalha, as medalhas na mão. E aí, quando ela voltou assim, eu chamei o nome dela, ela respondeu tudo. E eu falei, nossa, isso aqui tá esquisito, né? Mas aí, depois que eu rezei, ela voltou o corpo normal, saiu daquela posição que ela estava, parou de doer. E eu nunca tive dom de cura, nada disso não, sabe? Era aquela coisa que tomou a mente dela mesmo, né? Aí depois eu fui conversar com ela, perguntar as coisas, se ela tinha raiva, ódio de alguém. Ela falou, eu tenho ódio do meu marido, ele largou de mim e foi embora com uma preta lá para Bolívia. Isso lá em 1979, por aí. Aí eu comecei a falar, nem sabia muita coisa de perdão, não. Eu comecei a falar para ela, só vai ter que perdoar. Alguma coisa me orientava de que ela precisava perdoar para não ter mais aqueles problemas. Sim. Aí comecei esse trabalho com ela, de ir rezar com ela, e fazer ela fazer oração de perdão. Ainda ela teve umas 3 vezes uma reação dessa, sabe? Mas aí, 15 dias depois já aconteceu isso. Aí eu fiquei muito assustada, eu falei, bom, eu preciso de ajuda. Mas que ajuda? Quando 70 e pouco anos, 70. Começou a acontecer vários. A pessoa chegava na minha casa e, por exemplo, eu tinha uma vizinha, ela mudou. Fazia tempo que ela não aparecia. Um dia, lá na casa não tinha portão trancado, nada bateu na porta. Quando eu abri a porta, era... Falei, vai, Zezé, que bom, quanto tempo eu não te vejo, louvado seja Deus. Pá! Repousou. Não repousou nada. Já caiu gritando e urrando. Agora você imagina que situação. Então é uma dificuldade, porque eu chegava perto da pessoa, eu não podia falar nada. Só louvado seja Deus, já caía. Olha só. Dependendo do lugar onde ela andou, aí briguei com aquela coisa que estava na Zezé, levantei ela depois, perguntei. Eu falei, eu estou frequentando aí um lugar que me levaram. Eu falei, minha filha, vai ter que dar um jeito. Ou você fica com Jesus, ou você fica lá no teu lugar. Porque olha, aí contei, expliquei para ela tudo. Mas eu fiquei numa situação muito difícil. Porque lá no grupo das irmãs também, as pessoas pediam oração. As irmãzinhas rezavam, não acontecia nada. Aí, mas elas tinham assim, uma percepção de que alguma coisa não estava bem. Aí elas me chamavam, Gabriel, vem rezar aqui para essa pessoa. Eu botava a mão, Jesus derrama a tua graça, derramava tudo. Agora, é curioso, porque hoje a gente tem muitas formações e se fala de ministério de cura e libertação. E no seu caso, e na maioria das vezes, mas no seu caso de uma forma muito forte, foi algo muito natural. Não foi algo que você, Senhor, eu quero, peço a tua graça. Foi acontecendo e foi aparecendo. E eu queria ajuda, eu falei, precisa arrumar um padre para pegar, olhar para essas pessoas e tudo, mas aí o povo, sabendo disso, o próprio povo da Renovação começou a falar mal de mim. Aí começaram a falar que eu era macumbeira disfarçada. Olha. Começaram a dizer que eu que tinha um demônio. Por isso que a pessoa ficava endemoniada. Olha, foi um sofrimento que você não calcula. Hoje eu tenho que dar formação para os padres, como eu dei agora em maio para os carmelitas. Agora eu vejo porque eu chorei muito, fiquei muito aborrecida, muito triste.